Olá amigos, aqui quem está falando é o Leverson Farias Lamounier Costa, sou PhD em Física pela Unicamp, sou construtor da teoria econômica quântica, a teoria que provou a praxeologia de Ludwig von Mises como um fenômeno de indução matemática. Mas a escola austríaca de economia sempre defendeu a tese que pela praxeologia você poderia encontrar leis fundamentais de economia, como a economia de fato funciona, e a teoria econômica quântica, quando ela faz essa prova, ela realmente está confirmando isso. Então você precisa elencar aqui no YouTube, digita Leverson Costa, que você vai ver uma série de vídeos eu explicando a teoria econômica quântica, várias provas, mostrando para o mundo como de fato a economia funciona. Bom, então o que eu vou falar nesse vídeo aqui é uma coisa muito interessante, chama-se a navalha de Ockham. Ela, ela confirma a teoria econômica quântica. Ou a teoria econômica quântica confirma a navalha de Ockham. Navalha de Ockham, o que é a navalha de Ockham? Também chamada de princípio da economia. É um princípio de investigação advindo da escola, investigação heurístico, né? Investigação heurístico. O que é heurístico? É um procedimento mental simples que ajuda a encontrar respostas adequadas, embora várias vezes imperfeitas, para perguntas difíceis. Então, o caso da praxeologia de Ludwig von Mises é que eu percebi que a praxeologia de Ludwig von Mises era um problema em aberto da economia. Então é por isso também que eu vou conseguir aprofundar nos fundamentos de economia também. Então tem a ver com heurística, né? É um procedimento mental. Embora imperfeitas para perguntas difíceis. A palavra tem mesma raiz que eureka, eureka, descobri, descobri. Então, navalha de Ockham é advindo também da escola, é advindo da escolástica, que para a formação de hipóteses explicativas exige a maior parcimônia em termos de complexidade. Nomeado em homenagem a Guilherme de Ockham, 1288 a 1347, o princípio é elemento do método científico, é um método científico, sendo também aplicado na filosofia da ciência. A grosso modo, o princípio da navalha de Ockham, que é um princípio de economia, postula que de múltiplas explicações adequadas e possíveis para o mesmo conjunto de fatos, deve-se optar pela mais simples daquela. Por simples entende aquela que contiver menor número possível de variáveis, hipóteses, com relações lógicas entre si, das quais o fato a ser explicado segue logicamente. Então, a regra de Ockham está associada à exigência de reconhecer para cada objeto analisado apenas uma explicação suficiente. Então vamos aqui, gente, olha que coisa sensacional, né? A teoria econômica quântica, ela encaixa perfeitamente no significado da navalha de Ockham, que é um princípio de economia. Por quê? Porque essa equação, tá vendo? Ela é uma equação relativamente simples. Então, ele fala de uma simplicidade, a navalha de Ockham fala de uma simplicidade. Então veja, só para você observar, quem que induz a ação humana de atração e repulsão? É a oferta, quem está ofertando. Então, mas quais são as equações do movimento que descreve a atração e repulsão? É a lei da gravidade, que é a função 1 sobre x ao quadrado. O que é a B? É a interação oferta-demanda, aqui, interação oferta-demanda. Então, quem descreve a atração e repulsão é a lei da gravidade, é a força elétrica, que também é 1 sobre x ao quadrado, e também corpo em queda livre, ou proporção de Galileu, que está no centro desse gráfico. Então, veja que é uma única, na verdade, é uma única variável, y, que depende de x. Então, no final, é uma teoria simples, que tem praticamente uma única variável x e y, né? E tudo isso significa simplesmente os fundamentos de economia, que eu já expliquei isso. Então, a teoria econômica quântica ela encaixa perfeitamente na navalha de Ockham, porque a economia,
A economia, tem um detalhe aqui, quando eu estava estudando a economia, que eles falam que a economia é uma ciência social, que alguns dados são difíceis de você quantificar. A economia é uma variável que depende de outras variáveis, que depende de outras variáveis, não é isso? A economia não tem essa máxima? Também tinha essa máxima dentro do conceito tradicional de economia. Uma variável depende de outra variável, que depende de outra variável, essa coisa toda. Como que a economia era como com a visão complexa da economia. É a visão tradicional da economia. Só que, por que a teoria econômica quântica ela vai dizer que ela é uma navalha de Ockham, que fala de uma simplicidade para explicar os fenômenos? Porque no final a economia é essencialmente o quê? Ação humana. É essencialmente ação humana. Ela se traduz toda essa complexidade da economia é ação humana, que eu já expliquei aqui, que é esse gráfico, né? Porque é simplesmente isso aqui, ó. Isso aqui é ação humana. Por quê? Porque como que é a oferta que induz a atração e repulsão, e esses dois fenômenos de atração e repulsão econômica é descrito pela lei da gravidade, pela força elétrica e pelo corpo em queda livre, que está no centro desse gráfico. Esse gráfico é a própria oferta, é o próprio gráfico da oferta. Por isso que esse gráfico é o próprio fundamento de economia. Ele explica os mecanismos de preço, como deve ser construídos os preços, enfim, toda a economia fundamental. Só que lei da gravidade e força elétrica são forças conservativas. O que são forças conservativas? São forças que só dependem do ponto inicial e do ponto final. Ele não depende da trajetória, do tamanho da trajetória, para você sair do ponto inicial para chegar no ponto final. Certo? Então, por exemplo, quem é o ponto inicial? A sua casa. Quem é o ponto final? O supermercado, ou uma concessionária de carro, ou uma farmácia. Então, se ele só depende do ponto inicial e do ponto final, isso é força elétrica, isso é força gravitacional, porque são forças conservativas, mas a economia também é forças conservativas, e é esse gráfico aqui, porque esse gráfico é 1 sobre x ao quadrado, é o gráfico da lei da gravidade e da força elétrica. Mas se ele só depende do ponto inicial e do ponto final, você explica experimentalmente isso aqui, ó, corpo em queda livre, ó, tá vendo? Corpo em queda livre, que tá no centro desse gráfico, que é a proporção de Galileu. Então é isso aqui, ó. Toda a economia, que eles chamam de variáveis da variável, com a economia é uma função que tem uma variável que depende de outra, que depende de outra. Não, no final é isso aqui, ó. É esse movimento, puro empirismo, que é a teoria econômica quântica. Então, toda essa economia que eles chamam variáveis, muitas variáveis, a teoria econômica quântica ela vai ser capaz de reduzir toda a economia a um fenômeno físico, é isso aqui, ó, empirismo. Esse movimento está no centro desse gráfico, de cima para baixo ou de baixo para cima, que é desaceleração econômica, desaceleração da inflação, enfim, tudo que eu já falei aqui, basta baixar em vídeos aqui para você entender tudo isso que eu estou dizendo. Isso daqui é a navalha de Ockham. Então a teoria econômica quântica ela vai encaixar perfeitamente na navalha de Ockham, que eles falam uma forma de explicar os fenômenos muito complexos de forma simples. Mas é isso que era a lógica da econômica. Então você reduz toda a economia a essa simples teoria aqui, ó. Isso é potência, pura potência. Então é a navalha de Ockham. Então o que é a navalha de Ockham? Que é um princípio da economia, é um princípio de investigação heurístico. Heurístico tem a ver com um procedimento mental simples que ajuda a encontrar respostas adequadas, embora várias vezes imperfeitas, para perguntas difíceis. E essa palavra heurística tem raiz em eureka. Descobri. Só que respostas adequadas para perguntas difíceis, justamente. Então, por exemplo, a descoberta desse limite econômico de 2 a 6%, usando a equação de Heisenberg, lá da física atômica, que ela tem a função de encontrar o espectro econômico, por isso que ela é, tá vendo, variação de 1 sobre n ao quadrado, ou seja, essa mesma equação, 1 sobre x ao quadrado. E essa energia, variação de energia, justamente uma inflação de 2% é uma energia econômica. Uma inflação de 6% é outra energia econômica. Por isso que encaixa perfeitamente nessa equação de Heisenberg. Então, se ela foi fundamental, ela é fundamental para encontrar o espectro da luz e também foi fundamental para a criação da física quântica, ela foi fundamental para encontrar esse espectro econômico de 2 a 6%. Então, você vê, no final, são equações relativamente simples. Então, reduz toda a economia a um fenômeno empírico.
de uma única variável aqui, y igual a 1 sobre x ao quadrado, ou seja, o próprio significado da navalha de Ockham. Que coisa linda, né? Que é um método científico. Então ele fala, então essa navalha sendo aplicada à filosofia, grosso modo, a navalha de Ockham é um princípio que postula que de múltiplas explicações adequadas é possíveis para o mesmo conjunto de fatos, ou seja, todos os conjuntos de fatos da economia, né? Deve-se optar pela mais simples daquelas. Por simples, entende-se aquela que contiver o menor número possível de variáveis, justamente tem um número pequeno de variáveis. Veja, nesse gráfico é 1 sobre x ao quadrado, olha o tanto de informação simplesmente dentro desse gráfico, que é a ação humana. Então, por simples, entende-se aquela que contiver o menor número possível de variáveis e hipóteses com relação lógicas entre si, das quais o fato a ser explicado segue logicamente. Então, a regra de Ockham está associada à exigência de reconhecer para cada objeto analisado apenas uma explicação suficiente. Na prática científica atual, o consenso dita que essa explicação se deve ser necessariamente monocasual, podendo consistir em múltiplas frases correlatas, enfim, é explicar uma teoria de forma simples, mas isso daqui é que eu falo, isso daqui que como que eu também cheguei nessa navalha de Ockham? Foi analisando as grandes equações da física. Eu falei, cara, as grandes equações da física, elas são simples, né? Elas são simples, igual a segunda lei de Newton, tá vendo aqui, ó? A segunda lei de Newton é isso aqui, ó, só esse movimento. Ou aplicar uma força nesse corpo de massa m, ele adquire uma aceleração, enfim, você tem a segunda lei de Newton. Então eu comecei a olhar para as próprias equações, igual a equação de Einstein, mc ao quadrado. Ela é uma equação relativamente simples, mas muito poderosa. Então você pode encaixar tudo nisso numa navalha de Ockham, que é um princípio, tem a ver com um princípio heurístico, lá da escolástica, da igreja, né, pensamento escolástico, e é justamente o que é a teoria econômica quântica. É uma equação, igual que indução matemática. Indução matemática é uma somatória relativamente simples, mas muito poderosa. Então encaixa perfeitamente na navalha de Ockham. Coisa linda, né? Tá vendo aí o poder? Então, quando eu reduzo toda a economia a um fenômeno experimental, isso é uma navalha de Ockham, que é um princípio de economia. Tá vendo aqui, ó? A oferta e demanda, a lei fundamental da economia, que é essa, tá vendo? Ó, 1, 3, 5, 7, é o quê? Uma indução matemática, uma somatória desse tipo. E essa somatória é uma pirâmide, a famosa pirâmide econômica. Aí quando você traça aqui uma bissetriz aqui, outra aqui, você encontra a oferta fundamental, a lei da oferta fundamental, a oferta-demanda, 3 para 1. Que a oferta é a lei fundamental, e de 3 para 1 equivale para o equilíbrio competitivo de 2 para 2. Isso é a navalha de Ockham. Então a teoria econômica quântica, ela pode chamar ela de uma navalha de Ockham. Coisa linda, né? Porque são equações relativamente simples, mas poderosas, a equação de segundo grau, que explica toda a economia. Explica toda a economia, simplesmente. Então você vê aqui, ó, equação de deflação, inflação, aqui você tem a desinflação. Então você vê um movimento desacelerado de baixo para cima, daqui de 1 para 2 você tem um movimento desacelerado. De 1 para 6, ó, de 1 para 6 você tem um movimento desacelerado, ou seja, a desaceleração do preço, né? Desaceleração do preço, a desaceleração do aumento do preço. Isso é desinflação. De 6 para 1 você tem um movimento acelerado, enfim, explica todos os... Por isso que a teoria econômica quântica, ela é uma navalha de Ockham, porque ela é os verdadeiros princípios de economia, ela abarca todos os fundamentos de economia, ela é o santo grau da economia. Isso a gente pode chamar de navalha de Ockham. Bonita, né? Guilherme de Ockham. Guilherme de Ockham foi um frade franciscano, filósofo, lógico, teólogo escolástico inglês, considerado como o representante mais eminente da escola nominalista, principal corrente oriunda dos pensamentos, enfim. Então é isso. Obrigado, pessoal. Aí vocês podem aprofundar cada vez mais nessa minha explicação.